Então, bom dia a todos. Vamos hoje falar um pouquinho sobre passagem de parâmetros na linguagem Assembly. E para isso, eu vou passar a última versão que eu tenho aqui do 8086, projeto do Proteus. E vou abrir o mesmo aqui na minha máquina. Compartilhar a tela. Ok. Muito bem. Então, aqui nos nossos vários programas exemplos, por exemplo, este último aqui que nós testamos, que era a entrada de uma sequência de caracteres, a última rotina que a gente arquitetou para a implementação do Genius. Como vocês podem observar, toda vez que eu quero passar um parâmetro, eu acabo carregando aqui um registrador, né? Por exemplo, eu acabei selecionando que o registrador para passar parâmetro, o endereço da mensagem que eu quero imprimir com manda string, eu acabo jogando dentro de um registrador. Então, esse tipo de referência, né, ou melhor, passagem, parâmetros para uma função, é a passagem de parâmetros por registrador. Você, antes de chamar qualquer função, você define os parâmetros para essa função através de registradores. Exemplo, o AX, X. Então, digamos que você implementasse uma função que somasse dois valores. Então, você colocaria os dois valores nos registradores, ou os dois parâmetros nos registradores. Tá? Então, isso aqui é um tipo de passagem de parâmetros por registrador. Ela tem uma desvantagem, que é a seguinte: e se você precisar passar muitos parâmetros? Ixi, aí complica. Ah, professor, eu tenho que passar 8 parâmetros. De repente, é para desenhar uma janela no Windows, né? Então, para passar a janela do Windows, desenhar uma janela, você teria que definir o eixo XY, né? Inicial, final, daí o Windows ia traçar uma janelinha, a cor, enfim, se vai ter aquela opção de você maximizar a tela, minimizar, enfim, mas você precisaria de muitos registradores no caso dessa aplicação, dessa função que abrisse uma janela, né? Então, aqui é um tipo de uma janela. Ó, é uma janela. Muito bem. Então, existe uma outra forma, então, professor, mais fácil de se passar parâmetros e que eu não me preocupe com a quantidade, não me preocupe em alocar registradores para passar parâmetros. Tem. Essa outra opção de passagem de parâmetros, nós chamamos de passagem de parâmetros por pilha. Então, deixa eu começar. Aqui depois de apagar a tela.
Vou botar um while true, só para bloquear o programa nesse ponto. Então, como é que seria a passagem de parâmetros por pilha? Então, basicamente, para a gente passar parâmetros, nós faríamos o seguinte. Deixa eu desenhar a pilha. Então, aqui, imagine uma mesa, certo? E aí você, para passar parâmetro, você vai colocar nessa mesa o primeiro parâmetro. Tá, e como é que eu coloco? Essa mesa, na verdade, ela se chama pilha ou stack. Pilha ou stack, em inglês. Então, como é uma passagem de parâmetros, como eu vou explicar aqui? Passagem de parâmetros pelo stack ou pela pilha, basicamente, você faz o seguinte. Ah, professor, eu gostaria de passar como parâmetros o número 2 e o número 3. O que você vai fazer com o número 2 e o número 3 lá na função que recebeu parâmetro? Não importa agora. Mas para passar parâmetros por pilha, basicamente você faz o seguinte. Ah, cadê a função? Primeiramente eu vou declarar a função. Tá. Mas basicamente você faz o seguinte. Você dá um push e o primeiro parâmetro. Depois um outro push, um segundo parâmetro. Você joga na pilha, push. Então o que vai acontecer? O número 2 vai ser empilhado e logo após, o outro push, você vai ter empilhado o número 3. Basicamente é isso. Você joga na pilha. O que não pode esquecer na arquitetura do 8086 é que toda vez que você for empilhar um dado, ele sempre é de 16 bits. Ou seja, 2 bytes. Então, quando você faz o empilhamento, na verdade, você está empilhando não 1 byte, mas sim 2 bytes. Ou seja, o número 2, na verdade, na pilha, é um número de 16 bits. Né? O número 3 é um número de 16 bits. Tu tem que enxergar ele como 16 bits. Exemplo, dá de explicar em hexa ou dá para explicar em binário. Ó, o número 3, na verdade, na pilha, está assim. Esse é o número 3, 16 bits. Logo, 2 bytes. E cada pilha, cada prato desse aqui, então como é 16 bits, ele vai estar ocupando 2 posições de memória. Este e este elemento estão ocupando 2 posições de memória. Tá? A quantidade de posições de memória que está ocupando também depende da arquitetura da memória, né? Porque você encontra no mercado, né? A memória, vocês lembram, são formadas por células, né? Você pode encontrar no mercado memórias em que cada célula é de 8 bits. Você encontra no mercado memória em que cada célula é de 16, 32 ou 64 bits. Já existe isso. Então, o endereço de memória 0 tem o número de 64 bits. Endereço de memória 1. Ah, mas professor, e se eu quisesse armazenar um número de 64 bits em uma memória? Ó, quero armazenar 64 bits em uma memória onde cada célula cabe apenas 8 bits. Então, você precisaria de
aqui, você precisaria aqui de 8 células. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você precisaria de 8 células de 8 bits para armazenar um número de 64 bits. Ficaria mais lento, porque para armazenar os 64 bits, você teria que fazer 8 vezes 8 bits, 8 escritas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 escritas para poder armazenar um número de 64 bits. O que daí cai a performance, né, da máquina. Muito bem. Tá, mas professor, o senhor falou que a pilha, eu não lembro se eu falei, mas a pilha ou stack, ela se encontra na memória RAM. É uma memória. E como é que funciona em que posição de memória é alocada a tal da pilha, né? O que sabe-se, né, é que a, a pilha, ela tem aqui vocês estão vendo como um prato, né? Com 2 pratos, e aqui você está vendo como uma mesa. Uma mesa, e eu estou colocando pratos em cima dessa mesa, tá? A pilha, ela tem a seguinte característica. Vamos colocar aqui uma memória. A memória, ela vai começar lá no endereço 0 e vai terminar, por exemplo, lá em FFFF. Ou seja, é uma memória de 64K. FFF igual a 65.535. 64K. Nesse 64K, né, pode ser alocado uma região dedicada para empilhamento de dados, ou stack. Então, por exemplo, eu vou alocar o seguinte. Ó, professor, o meu stack para pilha, eu vou reservar para ele 256 posições. Tá? Então, nesse momento, ó, eu estou dizendo o seguinte, a minha pilha ela vai ter 256 endereços. Tá? Ou seja, se ela tem 256 endereços, eu poderia empilhar 128 dados. Esses daqui, dados de 16 bits. Né? Mas, professor, onde começa o stack? As pessoas dizem que o stack começa no endereço 0 e termina no 255. Só que é o contrário, você tem que pensar o contrário. O stack pointer, ele começa em 255 e termina em 0. Ou seja, na verdade, aqui é o endereço 255, vocês estão me entendendo? 255 e 254. Ocuparia. Aqui ocuparia o endereço 253 e 252. Ok? Muito bem. Então, a pilha começa lá. Então, se você empilhasse um número de 16 bits, ficaria no endereço 255, 254, mais o número de 16 bits, 253, 252, porque a pilha cresce para baixo. O endereço. Então, quanto mais alto for o endereço aqui, do início da pilha, mais você tem espaço até chegar em 0. Então, por exemplo, se você alocasse aqui de 0 a 512, você teria 0 a 511, você teria 512 dividido por 2, você poderia empilhar 256 pratos. Então, é assim que funciona. A pilha, ela cresce para baixo. Tá? Muito bem. Mas, professor, deixa eu tentar entender.
O senhor falou que aqui vai ser o endereço 255 e 254, onde vai ficar empilhado o primeiro prato. E se eu não tiver nenhum prato? Como é que eu vou saber se tem dados ou não na pilha? Fácil. O endereço de uma... aqui, o endereço... Se você olhar aqui a nossa mesa, né? A mesinha onde tem os pratos, imagine que o prato aqui tem esses endereços. 254, 255, 252, 253. Os dois pratos de 16 bits. Ok? A mesa, ela estaria no endereço 255. Ah, mas a mesa, ela não ocupa memória, né? É só uma forma da gente... Uma analogia que a gente tem com relação aos pratos que são empilhados e desempilhados, né? No que realmente acontece na memória. Mas, professor, como é que eu sei onde colocar o próximo prato? Como é que o processador sabe? Como é que o processador sabe que não tem dados empilhados? Então, existe um registrador chamado SP, pessoal. SP quer dizer Stack Pointer. Tá? Ele vai dizer, a função dele é para apontar para o último dado empilhado. É para apontar para o último prato que você empilhou. Então, por exemplo, se você deu 2 pushes, o stack pointer vai estar apontando para 252. Se você deu um push só, ele vai estar apontando para 254. Quando você inicializa a tua pilha, que antes de começar a executar o teu programa, a pilha tem que ser inicializada, porque você vai fazer pushes e pops a qualquer momento. Então, o stack pointer, ele é inicializado com 256, ou seja, é um endereço que está na faixa, está fora da faixa, ó, 256, é um endereço que está fora da faixa de 0 a 255. Então, significa que não tem nada empilhado. Então, o stack pointer, quando não tiver nada empilhado, para este caso de alocação de pilha, ele tem 256. Então, a pilha está vazia. Tá, mas professor, o que acontece quando eu faço um push para salvar esse número de 16 bits? Simples. Ao executar o push, olha que a unidade de controle delega. Ela diz o seguinte: stack pointer? Pois não. Você está valendo quanto? 256. Ah, a pilha está vazia, exatamente. Vamos fazer o seguinte: tu vais agora alocar um número de 16 bits. Como? Eu vou te decrementar em 1. Ótimo. E agora? Nesta posição, vou botar até em entre aspas, isso aqui não funciona com o stack pointer, mas com esse registrador, mas depois eu explico por quê. Então, na posição que você está indicando agora, eu quero que você coloque o número 2. Eu quero que você decremente de novo, e na posição que você está indicando agora, eu quero que você coloque o 0, né, que é o número de 2 bytes. 4 bits mais 4 mais 4 mais 4. Deixa eu colocar em X aqui. 4 mais 4 mais 4 mais 4 dá 16 bits. Então, olha só, eu decremento, ele cairia para 255, gravaria o 2. Decremento, cairia para 254 e gravaria o 0. Gravou o 2 e o 0. O 2 e o 0. E aí o nosso amigo stack pointer, como ele foi decrementado 2 vezes, né, ele está apontando aqui, ó, para 254. Está apontando aqui para 254.
Ok? Deixa eu colocar em outro lugar aqui. Fazer um stack pointer aqui menorzinho. Aqui. Tá, mas professor, agora eu vou fazer mais um push. Tá bom, mais um push para os próximos parâmetros. Ao fazer esse push, o SP decrementa em 1 e no endereço apontado por SP, recebe o número 3, decrementa o SP em 1 e grava naquela posição indicada por stack pointer o 0. Pronto. Então, nesse momento, houve mais 2 decrementos e o nosso stack pointer está apontando para 252. Então, é o endereço do último dado empilhado. Tá, professor. E se eu começar a fazer pop? Pop, o senhor explicou uma vez que ele tira da pilha. Então, o que vai acontecer se eu fizer um pop? Exemplo, o último dado empilhado foi o 3. Digamos que eu quero desempilhar o último dado empilhado em AX. O que vai fazer esse cara? Pop AX. Ele basicamente vai fazer o seguinte, ele vai jogar no filho, olha que coisa legal. Ele vai jogar no filho de AX o conteúdo apontado por SP. Então, ele vai pegar aqui e jogar em AL, que é o filho de AX, conteúdo apontado por SP. Você está vendo aqui que o SP está valendo 252, certo? Então, o último, na verdade, o que ele está fazendo aqui, ele está, o último dado empilhado, só deixa eu tirar uma dúvida aqui, foi o número 3, está aqui. Ele vai pegar aqui como o SP recebeu 0 por último, né? Quando você fizer um move, um pop AX, ele vai pegar o último dado empilhado, indicado por SP, que é o 0, e vai jogar em AL. Ou seja, o 0. Daí, olha o que ele vai fazer. Ele vai somar mais 1 no SP. Caramba! Então, meu SP, como eu estou desempilhando, o que acontece aqui? O meu SP, ele incrementou. Está para 253. Daí, o que vai acontecer? Ele vai jogar em AH, que é a outra parte do AX, está apontado por SP. Porque agora eu já incrementei ele, né? Tá para 253. E 253 é o número 3. Você vai ler o número 3 lá. E fazer mais um incremento. Ou seja, como eu retirei os 2 elementos da pilha, meu SP passa agora a apontar para o endereço 254, que é o próximo prato que eu vou desempilhar futuramente. Então, aqui eu desempilhei esse prato. Peguei o que está no endereço 252, joguei em AL, peguei o que está no 253 após o incremento do SP, peguei o que está no 253, joguei em H e fiz o incremento para ele já apontar para o próximo prato que eu vou tirar futuramente com um pop. Então, esse cara é o que sempre aponta para o último dado empilhado. Ele é o controle. Tá?
Ele é o controle para sempre o processador saber, né, qual dado desempilhar. Muito bem, professor. Mas, vamos lá. O senhor falou lá dos dois pushes, né? Lá no... Sim. Dos dois push. Agora, o que acontece? Como é parâmetro, tu vai chamar uma função. Aí tu vai dar um call e o nome da função. Tá? Uma função qualquer aqui. Void função. Por enquanto, né, a gente vai declarar ela assim. Só para não dar erro de compilação. Mas, enfim, eu vou chamar uma função qualquer. Só que quando você chama uma função, né, você está executando sequencialmente um programa, daí você chama uma função, daí ela executa e ela tem que retornar. Ou seja, terminou de executar, tu tem que dar continuidade à execução do teu programa após o call. Então, aqui nesse ponto do programa, você fez um call. Então, o que aconteceu? Houve um desvio de programa para um outro endereço, foi executando, daí quando ele encontra um RET, ele tem que voltar uma instrução depois do call. Né? Vai e volta. Esse endereço de retorno, ele vai ter que ser salvo na pilha. Ele vai ser salvo na pilha. Então, por exemplo, digamos que tem aqui, após o call, tem uma instrução NOPE. Uma instrução que não faz nada. Se eu mandar simular aqui, ó, aqui são os endereços de memória que se encontram as instruções. Dá para ver que está pulando aqui, essa instrução tem 2 bytes, 3 bytes. Ó, C, D, ó, está no endereço C, D, E. 2 bytes, 2 bytes, e aqui 3 bytes. Enfim, quando ocorre esse call, o call está no endereço 4E A0 na memória de programa. Esse endereço aqui, o 4E A3, deve ser salvo. Então, a instrução call, ela salva o endereço da instrução seguinte. Salva. Porque vai ocorrer um desvio e quando terminar de executar a função, ele volte para este local aqui, para esse endereço. Vai e volta. Para que isso funcione, após executar o call, pessoal, olha só que coisa interessante. Joguei na pilha os parâmetros, o nosso stack pointer está apontando para o último parâmetro, que era o 3, que eu dei lá dos push. Então, ao efetuar o call, só deixa eu colocar aqui que esses valores são os push, até que surgiu. Quem jogou na pilha foi o push. E agora, quando você dá um call, esse endereço, nesse exemplo aqui, 4E A3, já vai mudar. Toda vez que eu incluir uma instrução, o endereço vai mudar. Né? Instruções ocupam memória. Mas esse exemplo, 4E A3, vai ser jogado na pilha. Só que para ser jogado na pilha, o stack pointer tem que decrementar em 1, guardar o 4E, decrementar em 1 e guardar o A3. Então,
stack pointer, ele vai fazer 2 decrementos. Vai para 251 e vai para 250. E o stack pointer vai estar apontando para o último dado empilhado, que se encontra agora no endereço 250, que é o 4E-A3, que foi gerado pelo call. Então, a pilha, ela é usada para passar parâmetros e também ela é utilizada para guardar o endereço de retorno. Então, a gente já tem 2 dados empilhados. Muito bem. Professor, digamos que eu esteja executando a função, essa função aqui que o senhor declarou, e eu terminei de executar ela. Como é que você termina ela? Ah, é uma função, o senhor falou que tem que terminar com ret, retorno. Daí o processador, como é que ele sabe para onde ele tem que retornar? Porque para essa função, pode ter várias referências, né, no teu programa. Pode ter, eu posso chamar essa função aqui, nesse ponto, em um outro ponto lá embaixo. Eu posso ter vários call para essa função. Mas sempre, toda vez, se ela está declarada aqui, nesse ponto do programa, e dá um call, quando der um ret, ele vai retornar para a instrução seguinte após o call, não importa onde esteja. Sempre vai voltar para a instrução seguinte após o call. Vai e volta. Isso é possível graças à pilha. Daí o processador, na hora de encontrar o ret, ele vai perguntar, meu, por onde é que eu tenho que retornar? Amigo, pergunta lá para o stack pointer. Stack pointer, tu podes me devolver o último prato? Sim. O que tem lá? 4E-A3. Ah, é o endereço para onde eu tenho que retornar. Exatamente. É o endereço para onde você tem que retornar, caso você tenha feito o call aqui. Mas eu vou te garantir, amigo, que você vai voltar para cá, porque quando você der um call para mim, eu já joguei o endereço de retorno na pilha para ti. Aí você só tira da pilha. Muito bem. E aí, professor? E agora? O que eu faço dentro da função? Tá? Passei os parâmetros. O que eu vou ter que fazer agora dentro da função? Eu vou ter que acessar esses parâmetros. Concorda comigo? Então, como é que a gente faz isso? Deixa eu pegar um pouquinho aqui de passo. Muito bem. Uma vez que você está na função, agora eu estou aqui dentro da função que eu chamei. Não vamos nos preocupar com a linguagem C agora, tá? Estou dentro da função. Agora eu preciso que dentro dessa função eu acesse a pilha. Então, estou lá dentro da função, que eu acabei de chamar. Eu vou ter que pegar esses 2 dados empilhados. Então, teoricamente, para você pegar os 2 parâmetros, que é o 2 e o 3, para você ter acesso ao 2 e o 3, tu teria que desempilhar o endereço de retorno. Ah, eu quero acessar o número 3. Agora sim, você pode acessar o número 3 desempilhando e acessar o número 2 desempilhando. Concorda comigo? Então, para acessar os parâmetros 3 e 2, tu teria que desempilhar o endereço de retorno, daí desempilhar o primeiro parâmetro e desempilhar o segundo parâmetro, que são os que interessam para a tua função. A função, por exemplo, que vai fazer a soma desses 2 parâmetros. Só que, professor, o senhor descarregou a pilha totalmente. E daí? Tá, o senhor descarregou o endereço de retorno?
O senhor apagou a pilha, porque o senhor descarregou tudo da pilha. Você fez um pop, né? Você fez um pop para poder tirar os pratos de cima para poder chegar nesses parâmetros. Para daí, tirou esse prato, para daí ter acesso ao primeiro parâmetro, e aí você tirou esse prato para ter acesso ao próximo parâmetro. E aí, quando encontrar o RET, não vai mais ter nada na pilha, professor. E aí? O que eu faço? Primeiramente, não é assim que funciona. Em nenhum momento você vai precisar, no início aqui da nossa montagem da função, em nenhum momento você vai precisar tirar pratos da pilha. Você vai deixar como está. Entendi, professor? Então, eu não removo nenhum prato da pilha? Não, não precisa. Ah, mas como é que eu vou acessar o prato do meio sem tirar esse prato que é o endereço de retorno? Ou como é que eu vou acessar esse prato aqui sem retirar esse e retirar esse daqui para ter acesso a ele? Não precisa. Deixe os pratos lá e aí você faz um acesso em memória. Como assim? Isso aqui não são posições de memória? Sim, professor, são. E para acessar a memória, a gente não faz isso daqui? Coloca entre colchetes a posição de memória? Sim. Então, o senhor está dizendo que se eu colocar aqui 250 entre colchetes, eu vou estar acessando esse conteúdo aqui, 4E a 3? Exatamente. Se eu te colocar entre colchetes 252, eu vou estar acessando esse valor aqui, o número 3? Exatamente. E se eu colocar 254, estarei acessando esse número 2? Sim, senhor. Ah, que legal, professor. Então, eu acesso a pilha como se ela fosse uma memória, mas ela é uma memória. E aí, como é que eu faço, então? Bem, para acessar, olha só, para acessar a memória da pilha, teoricamente seria assim, ó. Ó, pessoal. Então, por exemplo, se eu fizesse isso daqui, ó, na minha função, olha que coisa fantástica. Se eu fizesse isso daqui, move a X, o conteúdo apontado por SP, SP está apontando para 4E a 3, que é o endereço de retorno. Tu terias em AX 4E a 3, que você teria em AX. Putz, professor, mas eu não quero pegar esse endereço de retorno, porque eu quero pegar os parâmetros, que é o 3 e o 2, porque eu preciso fazer uma soma aqui na minha função. Ah, então tem que fazer uma modificação aqui. Move a X SP, veja que vale 250, você coloca SP mais 2. SP vale 250. SP mais 2 vale 252. Isso aqui vai equivaler ao endereço 252. Correto? E no endereço 252, nós temos o número 3. Para pegar o segundo parâmetro, bastaria apenas pegar stack pointer, somar mais 4. Ou seja, SP vale 250, mais 4, 254. E no endereço 254, eu tenho o número 2. Na verdade, é 254, 255, 252, 253. Ó, você pegou diretamente os parâmetros. Só que, ao tentar colocar entre colchetes
O SP, ele vai dar erro de compilação. Então, por exemplo, digamos que lá na função, você fizesse isso aqui, ó. Vamos mandar compilar, ele não deixa. Você não pode usar o SP como um registrador para endereçar a memória. O SP, ele só informa aonde está o último dado empilhado. Não pode ser usado para outra coisa. Eu não tenho um controle direto com ele, tá? Tá, e agora, professor? O que eu faço? Tem um amigo dele chamado BP, que a gente chama de base pointer, ponteiro de base, para pilha. É um ponteiro, é um registrador criado para endereçar a pilha. Pegar o conteúdo da pilha, escrever na pilha ou retirar. Normalmente a gente só lê a pilha, né? A gente não escreve nela. Pode escrever se quiser. Mas tem que pensar numa aplicação que seja necessário escrever. Então, professor, não posso usar SP? Não. Tem que usar BP. Se eu tentar fazer isso, sucesso, ele deixa. Tá, e daí o que eu tenho que fazer então, professor? Então, já que isso aqui não dá de fazer, ele não vai deixar, tu usa a seguinte regra. Se você não pode usar o SP, que tal pegar o SP e mover para BP? Já que você não pode usar o SP, mas pode usar o BP, mova SP para BP. E aí você pode, sem medo, fazer isso daqui. Sem medo. Vai funcionar. Você vai pegar o primeiro parâmetro, jogar em AX, e aqui, sei lá, o segundo parâmetro, também joguei em AX. Mas seria BX, né? Ou CX, enfim. Só que temos um problema. Qual o problema, professor? Olha só que viagem, pessoal. O senhor vai destruir o BP? Ai, 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 é verdade. O BP pode ter algo importante? Ixi, estou ferrado, professor. O que eu faço agora? Joga na pilha? O quê? Posso fazer isso? Pode. Então, antes de alterar o BP, você pega e joga o próprio BP, o valor do BP, na pilha. Dá um push BP. Olha o que vai acontecer. Vai ter aqueles decrementos que eu falei 2 vezes, e o teu SP vai decrementar uma vez, vai para 249, vai decrementar uma segunda vez, vai para 248, e nessa posição de memória, nova posição de memória decrementada em 2, né, vai ficar salvo o valor do BP. Eu não sei quanto é que ele vale, tá? Mas vai ficar salvo na pilha. Caramba, professor. Só que temos um problema. Sim, qual é a tua dúvida? Esse endereço aqui, onde está o primeiro parâmetro, ele ficou mais longe, né? Ele ficou mais longe do endereço do stack pointer, onde finaliza o stack pointer. Visto que o stack pointer, ele decrementou na memória, né? Então ele está mais longe, ó. Antes eu estava 250, que era o endereço do stack pointer, mais 2, eu pegava esse parâmetro. Mais 4, eu pegava esse parâmetro. Só que agora, meu stack pointer, que vai ser jogado para BP, ele está mais longe, ó. Ele não está com deslocamento de 2 até esse primeiro parâmetro. Ele está com deslocamento de 4, ó.
Ou seja, de 248 até 252, nós temos um deslocamento de 4. Então, aqui tem que ser reescrito. Tá? O valor que você vai jogar agora em AX é BP mais 4. Porque nós temos mais um dado empilhado agora, que é o próprio BP. E, sei lá, para BX, BP mais 6. Assim que você vai acessar os parâmetros. Agora, 248 mais 4, 252. 248 mais 6, 254. É assim que você vai pegar o parâmetro 3 e o parâmetro 2, daí vai jogar em dois registradores, onde você vai fazer a soma, por exemplo, entre eles, né? Que era o teu objetivo. E a resposta vai ficar em AX aqui. E aí, professor? Fiz o que eu queria. Peguei os parâmetros que foram passados pela pilha, somei, joguei em AX e BX, somei AX com BX, o resultado ficou em AX. E agora, o que eu faço? Agora é hora de você começar a desempilhar tudo. Vamos lá? Então vamos continuar aqui o programa, tá? Então, qual é o próximo passo? O próximo passo é restaurar o BP. Então, eu vou fazer um... Aqui continua, tá? Então, começou aqui, né? E agora, vou começar a fazer uma limpa na pilha. Começando pelo BP. POP, BP. Opa, BP. Daí o que vai acontecer, pessoal? POP vai tirar o último dado empilhado. Ah, mas onde é que está o último dado empilhado? Espera aí, deixa eu consultar. SP, pois não. Tá valendo quanto? 48, 248. Pode me pegar o conteúdo que tiver na 248 e 249? Sim, é um valor aí que você mandou empilhar, que era do BP. Me dá ele. Então, a gente tira da pilha e esse valor do BP estava na pilha, é colocado de volta nele, é restaurado. Porém, o nosso SP, nosso querido SP, ele incrementa duas posições. Tá? Tirei da pilha e ele avançou duas posições. Então, agora ele está apontando para esse endereço, para esse conteúdo aqui, que é o endereço de retorno. Daí você deu o POP BP, certo? Daí você dá um RET. E aí? O que faz o RET? Tem que retornar para quem me chamou. Alguém, né? Alguém chamou a função. Alguém chamou essa função. E aqui é o endereço de retorno. Por quê? Porque ele tem que chamar a função. Quando ele encontrar o RET, tem que voltar para essa instrução aqui após. E está guardado aqui, na pilha. Então, quando ele encontra o RET, ele vai lá e pergunta, stack pointer? Pois não, senhor. Tu estás guardando o endereço de retorno? Sim. Devolve para mim o conteúdo? Sim, está aqui, ó, 4E AE. Então, ele devolve isso para o processador. Mas aonde? Onde é que, na verdade, esse valor é jogado? Tá? Ele é jogado dentro de um registrador chamado Program Counter, que é o registrador que sempre aponta para a próxima instrução que tem que ser executada. Então, esse aqui é jogado no Program Counter. E aí o processador dizia a execução para 4E-AE, que seria o endereço dessa instrução, que é o que eu tinha explicado lá para vocês, que é
a instrução depois do call, né? Aqui, né? Muito bem. Feito isso, o stack pointer soma 2. Então, isso aqui é tirado da pilha. Na verdade, não é que é retirado da pilha, né? Está lá, fica a sujeira da memória, né? Mas o que realmente acontece é que o stack pointer incrementa. Continua a sujeira lá. Mas o stack pointer está aqui. Se eu fizer mais algum push, vai sobrescrever esses dados aqui. Que não faz sentido. Aqui tudo bem. Aqui se fosse pratos, vocês podem tirar os pratos. Mas na memória, não são pratos. Né? São endereços, né? Então, só muda a referência. É que nem, por exemplo, você apagar um arquivo do disco, tá? Do teu HD ou do teu SSD. Tu vai apagar lá um arquivo. Pronto, apaguei. Ele não está apagado, ele está lá ainda no teu disco. Como assim? Eu acabei de apagar? Não, ele está lá no disco. Só que aquele ponto onde ele estava está marcado como apagado. Está marcado como apagado, mas ele não foi apagado. Daí o que acontece? Na hora que o sistema operacional precisar gravar alguma informação, naquela região onde está marcado como apagado, vai estar livre para você gravar um arquivo em cima. Daí, finalmente, o teu arquivo vai ser destruído. É loucura isso aí. Mas vamos lá. O professor retornou, mas eu tenho dúvidas. Qual é a sua dúvida? A pilha ainda está com os meus dois parâmetros que eu dei lá no começo, os meus dois pushes. É verdade. A pilha ainda ela está com conteúdo. E eu não quero mais isso, professor. Eu quero que a pilha ela seja liberada. Então, o segredo está aqui, pessoal. Aqui no RET, você tem como opção passar um parâmetro. Daí você diz o seguinte, através da instrução RET. RET, eu quero que você tire da pilha o endereço de retorno, mas eu quero que você some esse 4 aqui, que vocês estão vendo aqui, é quanto você quer somar no stack pointer. É quanto você quer somar no stack pointer. Eu quero somar 4. Então, se você pegar, ao retornar e mandar somar no stack pointer 4, olha o que vai acontecer com o stack pointer. Ele vale 252. Se você pegar e somar 252 mais 4, vai dar 256. Então, o teu stack pointer, ele passa a apontar para cá, né? Para 256. O que eu falei lá no começo significa que a pilha está vazia. Então, você, alterando o ponto, a referência, que é o SP, alterando o endereço, é como se você tivesse tirado os pratos da pilha. Ok? Então, vamos ver um exemplo aqui, como é que o C se comporta, tá? Para vocês fixarem o conteúdo. Então, vamos lá. Eu vou declarar aqui uma função chamada soma, tá bom? Soma. Ok? E essa função soma, ela vai receber dois parâmetros do tipo inteiro. Sei lá, valor A e um valor B. E aí,
eu vou chamar a soma. Vou passar aqueles dois parâmetros que eu expliquei lá, que é o 2 e o 3. Tá vendo? Isso em C. Tudo bem. Vamos dar uma analisada no código gerado aqui, desassemblando, transformando em C para assembly. Ó, tem o push BP, move BP igual a SP, e pop BP e RET. Tá vendo? Foi o que eu expliquei. O desenho aqui. Push BP, move BP SP, depois tem o pop BP e o RET com o número de parâmetros. Certinho. Eu falei. Mas agora a parte legal é o seguinte: eu vou acessar o parâmetro A aqui dentro. Só que para acessar ele, eu vou fazer algo assim: move para X A e move para BX parâmetro B. Ok? Peguei os parâmetros. Atenção. Então, isso aqui deve estar no BP mais 4 e BP mais 6, conforme o senhor explicou aqui. Será, professor? Só acredito vendo. Vamos lá. Botão da direita, desassembla. Tá aqui, ó. Jogou em EX BP mais 4. Jogou em BX BP mais 6. Pegou os parâmetros. Ok? Perfeito. Funcionou. Então, eu poderia desenvolver todos os meus projetos assim. Puxa vida, professor. Né? Isso facilitaria um monte. Exatamente. Então, já que a gente pode passar parâmetros, professor, que tal a gente, por exemplo, passar como parâmetro? O senhor lembra daquela função manda caractere? Sim, o manda caractere, eu tinha que me preocupar em mover para L o caractere que eu queria imprimir. Vamos fazer uma versão mais fácil? Com passagem de parâmetros pela pilha? Vamos. Criar uma nova função, envia caractere. Envia caractere, onde como parâmetro o caractere. Só que aqui acho que tem que ser char, né? Tá? Vamos ver se funciona. Envia caractere. Então, antigamente, como é que o senhor fazia, professor? O senhor fazia assim, move a L, o caractere, e aí você dava lá um call, manda caractere. Dar caractere. Era isso que o senhor fazia, né? Pelo que eu lembro. É manda. Era assim. Que trabalheira, professor. Eu tenho que me preocupar com registradores. Sim, só que agora a gente vai fazer diferente. Tá? A gente criou aqui uma função, envia caractere, que é o irmão da função mandar caractere, só que agora a gente vai chamar ela, ó, enviar caractere. Então, enviar caractere deveria ser feito assim, enviar caractere A, certo? Seria muito mais fácil para vocês. Agora não me preocupei mais com o registrador, porque eu joguei na pilha parâmetro, enviar caractere. E aqui eu enviar caractere, eu pegaria parâmetro, ó, move para L, caractere, que foi passado como um parâmetro, certo?
E aí a gente daria o cal manda caractere. Pronto. Então, assim você pode imprimir um caractere. Muito mais fácil. E lá na rotina, né, enviar caractere que eu criei, lá que eu pego o parâmetro. Então, se eu desassemblar, vai pegar o primeiro parâmetro da pilha, que é BP mais 4. Aqui, ó, pegou o parâmetro. É muito bom trabalhar assim. E, por fim, professor, eu gostei dessa função. Mas não podemos fazer a mesma coisa para, em vez de mandar um caractere, criar uma função enviar mensagem, onde eu posso passar como parâmetro mensagem? O que você quer fazer? Eu quero fazer isso aqui, professor. Algo assim, ó. Enviar mensagem. Olá. Não seria legal se isso funcionasse? Enviar mensagem e o parâmetro é o olá. Seria muito legal. Porém, temos um problema, tá? E daí eu vou explicar uma outra passagem de parâmetros, tá? É que existe a passagem de parâmetros por pilha, tá? Na verdade, passagem de parâmetros é tudo pilha, mas o teu parâmetro que você passa por uma função, por exemplo, isso aqui é um dado. Então, a letra A é um dado. Aquele 2 e 3 também são dados. Então, aqui ocupou 2 bytes na pilha, aqui 2 bytes na pilha. Mas, professor, então o senhor está passando o valor absoluto? Exatamente. Conteúdo. Explícito. Tá, mas se eu quiser passar isso como parâmetro, eu teria que empilhar o. Ó, vamos escrever aqui, vamos deixar um pouquinho pior. Se quisesse chamar essa função, que é uma passagem de parâmetros, o senhor falou que toda passagem de parâmetros envolve pilha. Então, O, L, espaço, M, U, N, D, O, tá? Isso aqui são, teoricamente, todos esses caracteres teriam que ser empilhados. Então, teoricamente, o processador, na hora de gerar o compilador, na hora de gerar o código de máquina, ele empilharia o O, o L, o A, o espaço, o M, U, N, D, O. Tudo na pilha. Não, não é assim. Não faz sentido. Imagine que você quisesse passar como parâmetro uma situação impossível. Digamos que vocês quisessem passar o hino nacional. O hino nacional completo. Haja pilha para guardar todas as letras na pilha e você acessar cada uma dessas letras. Não é assim que as coisas funcionam, pessoal. Tá? Então, se você quer passar como parâmetro Olá Mundo, olha o que o compilador faz. O compilador não vai jogar tudo isso na pilha. Esses valores absolutos aqui, ele não vai jogar na pilha. Ele vai jogar, sabe o que na pilha? O endereço aonde se encontra a letra O. Ou o endereço de memória aonde se encontra
Olá Mundo. Só que tu não precisa saber o endereço de cada uma dessas letras aqui. Basta saber o endereço da primeira letra. E no endereço seguinte vai estar a outra letra, no endereço seguinte outra letra, e assim por diante. Então, quando você chama esse Olá Mundo, essa função, o compilador vai passar como parâmetro o endereço de memória aonde começa a mensagem Olá Mundo. Mas daí eu tenho que preparar a função aqui, eu tenho que preparar aqui a função para ela receber como parâmetro um endereço? Exatamente. Como é que eu faço isso? Int parâmetro, eu vou chamar de m de mensagem, e você faz assim, ó. Deixa eu ver se é isso. O que ele está dando erro? Ah, sim. Desculpa. É char. Pronto. Char. Porque é um array de bytes. Eu botei inteiro. Então, o que vai fazer aqui o programa? O programa vai pegar o endereço onde começa, onde está alocado na memória a mensagem Olá Mundo, joga na pilha, e para pegar aquele conteúdo da pilha, nós temos que colocar o nome do parâmetro, tem que estar entre colchetes, porque isso aqui é um array de bytes. Isso é um array de bytes, isso aqui é um vetor. Então, o parâmetro é um vetor. Isso tem que colocar aqui. M, abre e fecha colchetes para indicar que é um vetor. E aí, professor, como é que eu faço agora para imprimir a mensagem? Faz o seguinte, é o bx o parâmetro, né? Joga para bx, parâmetro que foi passado, que é o endereço, e aí você dá um call, manda mensagem, ou manda string. Agora eu não me lembro se é manda ou envia. Vamos descobrir se é isso. É isso aí. Então, eu vou escrever aqui, ó, aqui é a letra A, vou escrever aqui a letra A, e vou mandar escrever 4 vezes a letra A, chamar o pula-linha, escrever Olá Mundo, pula-linha e Hello World, Hello World, pula-linha. E vamos ver se vai aparecer 4 vezes o A, vai pular uma linha, pular mundo, pular linha, pular mundo. Vou ler Hello World em inglês. Muito bem, vamos ver se funciona. Vamos desassemblar primeiro aqui, ó. Enviar mensagem. Deixa eu ver como é que ele transforma isso aqui em assembly. Ó, ele pega o endereço, ó. Ele pega o endereço onde se encontra o Lamundo, que é 0464, joga em AX, empilha, chama a função. A mesma coisa aqui, pega o endereço onde se encontra Hello World, que é 0472, é quase consecutivo, ó. Sequencial, ó. Lamundo, termina o Lamundo, começa Hello World, ó. Vê que tem pouca diferença aqui. Enfim. E lá na função enviar mensagem, ó, push BP, move BP, daí ele salvou alguns registradores a mais. Estranhos aqui. Mas pega o endereço, primeiro parâmetro, que é BP mais 4,
estranhos aqui, pessoal. Mas, enfim, pegou o BP mais 4. Daí chama a função manda string. O terminal está aqui. E vamos rodar. Ó, enter, olá mundo, enter, e funcionou. Passagem de parâmetros, ó. Aqui o soma, eu poderia até imprimir, né? Ó, eu peguei os dois parâmetros, e eu vou fazer uma soma entre eles, ó. Add AX com BX. Então vai dar 5. 2 mais 3, 5. Tá? Que eu vou botar um breakpoint, tá? Para ter certeza que o AX tenha 5 e que o parâmetro foi passado corretamente. Aqui, vou botar um breakpoint aqui. Ó. Vamos lá? Rodando. Breakpoint. Então, o AX e o BX receberam os dois parâmetros. Ó, o AX e o BX. O AX vale 2, o BX vale 3, tá? 2 e 3, perfeito. E vou fazer uma soma e o AX foi para 5. Perfeito, pessoal. Ok, então. Vinícius, Rodrigo, então, vocês, não sei se vocês são da mesma equipe ou já mandaram o trabalho. Já recebi já de algumas equipes o Genius. Então, eu vou estar liberando vocês agora para finalizarem, se não finalizaram ainda, montarem a apresentação do vídeo. Ó, já mandou? Então, falta o Rodrigo? É que eu não sei, eu não tenho memória ainda. Eu já lancei a nota lá. Já lancei a nota. Tá? A maioria tirou 10. Só uma equipe tirou 9. Esqueceu um dos requisitos lá. Tu também está no grupo, tá? Ok. Mas tu já apresentou, então, Rodrigo? Ah, tá. Desculpa, tá no grupo dele. Não, desculpa. Não, é que tu escreveu Delek. Daí eu pensei que Delek era um segundo nome, ou um apelido. Que engraçado. Eu estou no grupo do Delek. Quem é esse Delek? Fiquei pensando, não conheço. Mas tá jóia. Acontece. Mas é assim, nós da computação, a gente, qualquer letrinha mais ou menos, a gente já tem uma outra interpretação. Isso é lógico. Então tá bom, pessoal. Então, o que que eu posso dizer para vocês? Né, se a nota já está lá, você já tem a média lá, né? E se a soma, se eu não me engano, vale 20, 20 e 60, né? 20%, 20%, 60. Então já, se tiraram 10, já passaram. Obrigado então, pessoal. Mas eu vou continuar aqui, de plantão, para cumprir meu horário. É isso, se vocês quiserem voltar a falar comigo aí. Espero que tenham gostado do semestre, essa disciplina. Termos usado o mix da linguagem C com um assembly, uma forma diferente de aprender. E já uniu útil ao agradável, né? Quem não conhecia C, passou a conhecer um pouquinho mais. Obrigado, pessoal. Estamos aí. Qualquer coisa, vocês têm meu e-mail aí. Bom final de semana. Até mais.